Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Construídos para a Olimpíada de 2016, o VLT, um bonde que circula pelas ruas do Rio, e o BRT, um sistema de ônibus em pistas exclusivas, deveriam fazer parte do legado dos Jogos para a cidade. Mas a promessa de transporte eficiente não se cumpriu completamente. Melhorar os transportes públicos do Rio e reduzir os engarrafamentos eram promessas do legado olímpico. Quase 3 anos depois dos Jogos, algumas obras ainda não foram concluídas, como o corredor expresso de ônibus Transbrasil, que vai ligar o centro com a Zona Oeste. Outros 2 corredores expressos, por onde circulam os ônibus do BRT, ficaram prontos a tempo dos Jogos e custaram cerca de 4 bilhões e meio de reais. Mas devido à falta de manutenção, os passageiros enfrentam diversos problemas. A prefeitura chegou a fazer uma intervenção no sistema e agora quer realizar uma nova licitação para escolher uma empresa para administrar o BRT. Enquanto isso, os transtornos continuam. A situação das estações, né? Tudo quebrado, o pessoal, as portas andas do BRT abertas. É muita confusão na hora de entrar, não tem mais prioridade, acabaram com as prioridades, é a mulher grávida em pé. Outra promessa do legado olímpico era a construção da linha 4 do metrô, que até hoje não foi concluída. O Ministério Público decidiu investigar a obra e descobriu que ela foi superfaturada. Fazia parte do esquema de corrupção dos ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, que estão presos. O VLT, o veículo leve sobre trilhos que circula pelo centro do Rio, também está incompleto. O VLT foi projetado para transportar 260 mil passageiros por dia, mas atualmente esse número gira em torno de apenas 60 mil. Para essa especialista em engenharia de transportes, 2 problemas afetaram o legado olímpico. O problema é a falta de continuidade dos projetos de transporte da cidade, a falta de continuidade das prioridades do governo e também um excesso de roubo. Muito dinheiro desviado, muita verba pública desviada ao longo desses últimos anos e que os projetos de transporte sofreram muito com a falta desses investimentos, do dinheiro que sumiu. Até 2026, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deixará de ter a versão em papel e passará a ser aplicado apenas digitalmente. O modelo piloto já começa em 2020 e vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano por agendamento. Os participantes vão poder escolher no ato da inscrição pela forma digital ou pela tradicional prova em papel. Nesse primeiro ano de teste, o modelo digital vai ser aplicado para 50 mil candidatos em 15 capitais. Tiago estuda cerca de 8 horas por dia para tentar o Enem no curso de medicina. Segundo ele, a versão digital da prova vai garantir mais conforto para os candidatos. Nesse sentido de você ter a praticidade de agendar a sua própria, a data da sua prova, ter essa comodidade, eu acho que ia ser bem legal. A versão digital do Enem vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento, além de promover a interiorização das provas. Com a digitalização do Enem, o governo espera economizar com a impressão de papel, o que será um ganho para o meio ambiente. Para se ter uma ideia, só este ano, mais de 10 milhões de provas serão impressas para cerca de 5 milhões de candidatos confirmados na edição. E os custos de aplicação superam os 500 milhões de reais. A gente mobiliza quase 492 mil pessoas só para fazer uma única prova do Enem. Quando você coloca isso ao longo do ano, num ambiente mais controlado, você consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de pessoas necessárias para fazer a aplicação das provas. Para este professor, seja com a prova digital ou impressa, o importante é que o aluno não seja prejudicado no exame. A princípio, pode ser visto com bons olhos. É óbvio que tudo depende de como a transição vai ser feita,
A questão da acessibilidade é sempre importante, né? Eu acho que do ponto de vista assim, acadêmico, do conteúdo, a princípio não muda muita coisa para os professores, porque a matriz é a mesma, das habilidades, das competências. Então, acho que o trabalho de sala de aula ele vai continuar o mesmo, ao menos até 2026, quando se prometeu a transição completa, e manter a matriz. Um estudo publicado concluiu que alguns casos de microcefalia podem ser reversíveis. O trabalho tem a participação de cientistas da Fiocruz. Para melhorar os movimentos, o pequeno André, de 3 anos, faz 4 sessões de fisioterapia por semana. Camila, mãe, teve zika quando estava grávida. Somente uma semana antes do parto, descobriu que o filho tinha microcefalia. A cada dia, uma descoberta sobre o que o futuro reserva. É uma descoberta. E a gente vai fazendo os tratamentos, tudo até o melhor dele, até conseguir fazer tudo. E a gente vai aprendendo juntos todos os dias. A microcefalia é um distúrbio neurológico pouco comum. Pode aparecer no nascimento ou nos primeiros anos de vida do bebê. O cérebro da criança não se desenvolve completamente. Devido a isso, a cabeça é menor do que o esperado. Mas um estudo com um grupo internacional de pesquisadores, que contou com cientistas do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, pode ser a esperança para melhorar a vida de crianças como André. A pesquisa feita durante o auge da epidemia de Zika no Rio de Janeiro, entre 2015 e 2016, acompanhou durante 3 anos 244 mulheres grávidas a partir do momento em que surgiram sintomas parecidos com os da doença, como febre e manchas vermelhas na pele. Desse total, 216 mães estavam com o vírus. Em 8 bebês foi constatada a microcefalia. E em 2 desses 8 casos, houve reversão do distúrbio. Uma das crianças desenvolveu a circunferência normal da cabeça conforme crescia. A outra voltou a ter o crescimento do crânio após passar por uma cirurgia. Depende do grau de injúria que esse vírus trouxe para o cérebro do feto, né? Porque isso aconteceu ainda durante o período fetal. Algumas crianças tiveram destruição de tal monta que as crianças acabaram cursando com essa microcefalia por destruição do parênquima cerebral. Essas crianças, o que a gente pode fazer é melhorar a qualidade de vida delas, mas, infelizmente, recuperar o parênquima cerebral, não. Para as outras crianças que nasceram aparentemente bem, sem perda de parênquima cerebral, essas crianças, sim. Lesões menores a gente pode melhorar com estimulação precoce. O Brasil terá 30 atletas do tênis de mesa nos Jogos Parapan-Americanos de Lima. A modalidade é uma das que promete muitos pódios para o país. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela. O tênis de mesa paralímpico é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Parapan-Americanos. Está no programa desde a primeira edição, na Cidade do México, em 1999. As partidas são disputadas em uma melhor de 5 sets de 11 pontos. E entre andantes e cadeirantes, a modalidade se divide em 11 classes, que levam em consideração fatores como força muscular, restrições locomotoras, equilíbrio e habilidade para segurar a raquete. Quanto maior o número da classe, menor é o comprometimento do atleta. Desde 2003, a melhor participação brasileira veio nos Jogos de Toronto em 2015. 15 ouros, 10 pratas e 6 bronzes. História com muitos heróis. Um deles é esse goiano, o Iranildo Espíndola. 50 anos e um currículo de dar inveja a muito garoto. Desde 2003, ele domina a classe 2. Agora em Toronto, né, foi posso dizer, o mais especial, né? A nossa confederação falou, não, o Iranildo é o nosso principal atleta, né, o mais experiente. Vamos abrir uma sessão, vamos levar a 3ª vaga, né? E me levou, né? E cheguei lá totalmente desacreditado, né? Havia perdido partidas para os meus adversários aqui no Brasil. Às vezes eu não estou bem assim, mas na hora que vem a responsabilidade, eu acho que eu consigo dar um algo a mais, né? E é isso que eu quero fazer agora no Peru. Com os ouros no individual e nas duplas, Paulo Salmin também tem boas lembranças do Canadá. Foi uma competição que a gente chegou muito forte, já visando o ciclo do Rio, né? A gente estava numa ascendente já pensando nos jogos. Todos tiveram uma boa performance, tanto que foi o meu resultado da história do tênis de mesa brasileiro.
A final foi com Israel, foi um jogo duro de 3-2, decidido em detalhes ali, que quanto podia ser um, quanto podia ser o outro. O Israel, citado pelo Paulo Salmin, é o medalhista paralímpico Israel Stroh. A boa fase do dono da prata nos Jogos do Rio fez o paulista abrir mão da participação no Parapan de Lima. Eu sou o 7º do mundo hoje no ranking mundial da classe 7. Os 10 primeiros do mundo classificam diretamente para Tóquio 2020. Eu estou numa distância em pontuação de 97 pontos, que é uma distância bastante confortável, uma gordura aí muito grande. Então, para me prevenir de perder pontos, a gente decidiu que eu não vou participar desse PAN. Mas isso não quer dizer que o Brasil não vai estar bem representado lá em Lima. Iranildo vai em busca do 5º ouro e da vaga para os Jogos de Tóquio. Não é conversa, né, de quem fez 50 não, mas eu me considero ainda muito apto ainda para estar jogando, né? Fisicamente eu posso dizer que eu estou na melhor fase. A gente tem que ter essa humildade, né, de respeitar o seu adversário, mas sabendo, né, que eu posso dar o meu melhor lá e com certeza, né, conseguir essa medalha e a vaga para disputar a minha 5ª Paralimpíada. Paulo Salmin também quer se garantir em Tóquio e já sabe qual será o principal adversário. Vargas Pirajã, um colombiano. Vargas Pirajã tem um estilo, um jogo bem fechado, um jogador experiente já. Ele sempre se manteve nesse nível, só que ele não compete em muitos eventos. Então ele tem um ranking baixo por não estar em atividade como a gente, só que ele tem um nível alto. Sempre a seleção sempre conseguiu muitas medalhas. A gente sempre é soberano nesses jogos. De algum tempinho para cá, questão de 2 anos, a gente está vendo o avanço dos outros países. A gente vai com um número muito forte, jogadores de alto nível, que a gente vai manter o nosso padrão a nível de América, com muitas medalhas. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.